Fala minha gente. Aproveitando o núcleo dos mutantes e do Wolverine, escolhi para esse vídeo uma personagem que, mesmo que tenha surgido no começo dos anos 2000, o que chega a ser meio recente pro mundo dos quadrinhos, teve grande desenvolvimento ao longo das suas histórias e se tornou uma das heroínas mais notáveis e interessantes da Marvel. Então hoje vamos falar dos feitos da X-23, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like. E agora bora pro que interessa. Tudo começou quando uma agência secreta do governo americano usou o DNA do mutante Wolverine para criar supersoldados, e para conseguir realizar o trabalho, o diretor Martin Sutter contratou a geneticista Sarah Kinney, uma especialista em genética mutante, para tentar ter os resultados que queria. Com a amostra genética danificada do Logan, 22 testes do experimento deram em fracasso, e Sarah sugeriu criar um clone feminino para ver se o resultado seria diferente, mas seu superior rejeitou, só que mesmo assim, ela continuou o processo. E aqui, vemos que a X-23 não é um clone, porque embora seu DNA tenha sido obtido pelo processo de clonagem das células do Wolverine, a doutora Kinney misturou seu próprio DNA com o do Logan. Assim o experimento poderia ser completado com maiores chances de sucesso, o que acabou criando um embrião que a cientista desenvolveu numa gestação, resultando no nascimento de X-23, que herdou os traços tanto da geneticista quanto do Wolverine. A mutante foi treinada como uma arma desde seus primeiros anos de vida, tendo adamante implantado nas suas garras ainda quando criança. A doutora Kinney e o sensei de Laura tentaram humanizá-lo quanto fosse possível, o que deu certo até certo ponto, mas ele posteriormente foi finalizado por sua própria aprendiz, quando ela ficou sob influência do gatilho, um composto químico criado pelos cientistas da instalação, e quando essa mistura era espirrada em algum alvo, e detectada pelo olfato da Laura, ela atacaria sem consciência e sem controle. Anos depois, com a garota indo em missões para finalizar pessoas selecionadas, Sarah decidiu dar um basta e ajudou Laura a fugir da base, mas pouco antes da instalação explodir, a mutante tinha feito um cientista ir de arrasta, só que antes de falecer, o cara espirrou o químico do gatilho na doutora Kinney, fazendo o X-23 atacar descontroladamente sua mãe, e antes de ir dessa para melhor, Sarah revelou que o verdadeiro nome da X-23 era Laura Kinney. Agora solta no mundo, algum tempo depois, ela encontrou seu pai, Wolverine, e tentou eliminá-lo, acreditando que pessoas letais como eles não deveriam existir, mas ele a convenceu de que poderia ajudar, e a incentivou a buscar uma vida melhor no Instituto Xavier. Desde então, Laura se provou uma heroína corajosa e com grande evolução na sua jornada sobre ser sua melhor versão, integrando várias equipes dos X-Men, se aliando aos Vingadores e até assumindo o manto de Wolverine quando Logan tinha ido de arrasta. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Começando por um atributo básico, vamos analisar a força. A Laura é forte de uma forma que, aparentemente, está entre o auge da capacidade física humana e um baixo nível de super força, porque em algumas situações, ela mostra feitos de alguém no máximo da capacidade, e em outras, faz coisas que seriam difíceis até para uma pessoa normal muito bem condicionada nos quadrinhos. Ela já carregou e lançou uma mala que tinha um homem adulto dentro, e dá pra ver que aqui não tem esforço visível da parte dela. Enquanto escalava uma parede, ela carregou o velho Logan nas costas, justamente um cara com esqueleto de adamantio, o que deixa ele mais pesado do que um humano comum. E novamente carregar esse peso não mostra ser um sacrifício, e os músculos das suas pernas lhe permitem dar grandes saltos. Agora como feitos mais relevantes, durante um treino entre o Wolverine e o Bishop, a Laura quebrou uma janela de vidro blindado, impressionando o Noturno por ela fazer isso como se não fosse nada. Com um chute, fez um cara ficar com umas boas dores na lombar ao arremessar ele contra uma parede e amassar o concreto, e com esforço, ela conseguiu arrancar uma porta grossa de metal das dobradiças. Então mesmo não sendo um grande sinônimo de força física, é simplesmente melhor não irritar ela. Na durabilidade, vamos descascar. Ao contrário do Logan, a X-23 não tem seu esqueleto inteiro coberto por adamantio. Os únicos ossos atados a esse metal são as suas garras, o que torna ela menos durável do que o Wolverine, mas nem por isso ela deixa de ser impressionante. A Laura já tancou uma surra de um sentinela, e mesmo ficando nitidamente ferida, uma pessoa normal não teria a mesma sorte. Saltou da encosta de uma montanha para vencer uma corrida, e ainda que provavelmente tenha tido ferimentos internos, não pareceu o bastante para incapacitar ela. Durante uma luta contra um monstro fortalecido por raios gama, a Laura usou seu corpo como condutor de eletricidade para acertar seu oponente, e mesmo depois disso, não mostrou ferimentos graves. Numa situação, ela foi atingida por um raio de um sentinela em um ataque surpresa, forte o bastante para dar de cara com uma parede de rochas e quebrar elas. Só que a Kinney teve no máximo um braço quebrado e alguns arranhões, e também já andou por um chão pegando fogo para salvar um bombeiro. E ainda que isso tenha doído e causado alguns danos, sabemos bem que muitos personagens simplesmente não poderiam fazer isso. Agora como feitos extremos, durante uma luta contra o Dentes de Sabre, a Laura e o Victor caíram de um avião, e quando atingiram o chão, o impacto abriu uma cratera na rua, mas a X-23 ainda estava consciente, sem grandes lesões, e pouco depois se levantou. Tudo bem, aqui com certeza seu fator de cura impediu ela de problemas maiores, mas seu corpo se manter inteiro mesmo depois de uma queda assim, é bem considerável.
A Laura também já ficou no vácuo do espaço, e conseguiu ficar consciente por um curto período de tempo, ainda por cima atacando uma nave, antes de finalmente sucumbir aos efeitos da falta de oxigênio e ser resgatada. E se liga nisso, uma vez ela tancou uma explosão de energia direta de um sentinela aprimorado, que deixou a X-23 toda lascada e sem pele. E olha que aqui, seu fator de cura não estava reagindo pelo ataque adaptado do sentinela, só que mesmo depois disso ela permaneceu viva por tempo bastante para ser salva pelo mutante Elixir, então com certeza seu nível de resiliência é alto. Em resistência de se cansar, nas palavras da própria Laura, seus músculos se reparam de forma contínua, significa que ela não sente cansaço, e por mais que essa afirmação pode ser um pouco exagerada, vinda de alguém com os poderes do Wolverine, não seria um absurdo se fosse verdade. Na parte da resistência mental, a X-23 demonstrou que mesmo não sendo imune contra telepatas, ainda dá um certo trabalho para quem usa desse poder. A própria Emma Frost disse que levou um tempo até finalmente conseguir passar pelas barreiras mentais da Laura, e resistiu contra um ataque telepático do Cable. Em se curar de ferimentos, a X-23 com certeza se destaca como Wolverine e tem um fator de cura bem poderoso. Ela já foi atingida com tanta eletricidade que vários dos seus tecidos corporais começaram a se desfazer até aos ossos, e quando a energia elétrica dali causou uma grande explosão, a Laura saiu voando longe, mas ainda antes da eletricidade presente no seu corpo se dissipar, ela começou a se curar em instantes de lesões bem graves, e logo em seguida se levantou e foi andando. Ela também já recebeu uma saraivada de tiros, que acertaram seu corpo por inteiro, inclusive sua cabeça, mas a mutante permaneceu de pé, consciente falando enquanto os buracos das balas se fechavam. Seus ossos provaram que se reformam e voltam para o lugar certo quando são danificados. Se curou de ter o lado direito do seu corpo explodido por uma bazuca, e provou que pode regenerar danos extremos aos seus membros, como quando recolocou uma mão decepada, e regenerou um braço inteiro perdido. Nessa situação aqui, ela só tirou as garras do braço cortado para poder recolocar quando o novo fosse crescer, já que não pode regenerar garras de metal. Desnecessário dizer que doenças e corpos celulares estranhos não são um problema, porque mesmo quando um vírus, que deixava a maioria das pessoas inconscientes em minutos, infectou seu organismo, as células da Laura combateram agressivamente o patógeno, mantendo ela acordada. Seu envelhecimento também é bem mais lento que o normal. Um exemplo foi quando a Kinney ficou presa em uma bolha temporal selada, onde o tempo se movia muito mais rápido que o normal. Ela ficou lá pelo que seria equivalente a cerca de 200 anos, e ainda que tenha mostrado sinais físicos de envelhecimento, dá pra ver que não foi muita coisa. E ainda por cima, já foi implicado pelo menos 2 vezes que o seu fator de cura age mais rápido do que o do Logan. A primeira situação foi quando a Laura recebeu o adamantio nas suas garras, e antes disso, ela foi exposta à radiação para sua mutação despertar mais rápido. E mesmo depois disso, ela se recuperou em menos de um dia. O próprio cientista encarregado disse que a taxa de recuperação dela superou os dados da regeneração do Wolverine, embora ele tenha dito que a falta de adamantio no esqueleto dela pode ter sido a causa disso, porque como sabemos, se o Logan não tivesse esse metal no seu corpo, ele se regeneraria mais rápido, só que isso o deixaria com comportamento selvagem, como ocorreu quando o Magneto extraiu o adamantio dos seus ossos. E a segunda ocasião, foi quando o próprio Wolverine disse que a Laura se curava mais rápido do que ele, o que reforça a ideia da X-23 ter um fator de cura mais eficiente. Na velocidade, o negócio continua cabuloso. Ela já provou mais de uma vez que pode evitar tiros, seja de perto ou de longe, conseguiu entrar em um carro em movimento por uma janela, retirou o volante e saiu antes do veículo bater, saltou entre carros enquanto eles estavam na estrada, cortou as amarras do escudo do Capitão América, desarmou Steve e ainda se esquivou de disparos de tranquilizantes, cortou os escudos do Homem de Gelo mais rápido do que ele conseguia reconstruir, conseguiu acertar o Wolverine em cheio, e olha essa situação. Uma vez ela teve seu pescoço quebrado por uma inimiga, e essa vilã ia atirar na sua prima Mega, com uma besta, mas mesmo deitada e com os movimentos bem limitados, a Laura conseguiu ser rápido o bastante para usar suas garras e cortar o projétil ao meio antes de atingir sua prima, a salvando. Nos sentidos, ela pode fazer bastante coisa. No olfato, a X-23 já soube que alguns mutantes estavam em determinado lugar e o que houve com eles. Conseguiu detectar um oponente invisível. Aparentemente também pelo cheiro. Soube que a Jubileu era uma vampira assim que ela entrou no mesmo cômodo. Pelo aroma soube qual substância estava no organismo de uma mutante. Consegue detectar mudanças de humor de alguém só de sentir o cheiro. E olha isso, numa cena de crime, ela conseguiu perceber, através do odor deixado pelo cadáver de um homem, que ele tinha colesterol alto, sendo que o corpo tinha sido retirado. Na audição, conseguiu escutar em detalhes uma conversa através de uma parede, e soube como uma luta aconteceu enquanto se aproximava e até quem era o alvo. Na visão, embora tenha menos feitos, a Laura já enxergou, a olho nu, um nano-robô sentinela que não estava muito longe dela, mas não deixa de ser algo relevante. Indo para um dos seus atributos mais famosos, vamos falar das suas garras. A X-23 tem 2 garras em cada mão, e uma em cada pé, e sendo feitas de adamantio, é correto esperar que elas sejam indestrutíveis e bem danosas, tanto que uma bola de bilhar que entrou no caminho das garras, ao invés de simplesmente ser parada, foi cortada ao meio facilmente. Ela pode cortar materiais resistentes como ligas metálicas sem problemas, conseguiu cortar a pele do Drax, e facilmente como seu maior feito. Durante o evento Hulk contra o mundo, a Laura tirou sangue do Hulk, que nessa ocasião estava bem bravo, o que só tinha aumentado sua durabilidade já muito acima da média.
No combate, a X-23 é uma estrela. Desde criança Laura mostra ser uma lutadora muito bem treinada e habilidosa, e provou que pode lançar um escudo como o Capitão América, e surpreendeu o Gambit quando mostrou que sabe usar bastões com muita destreza. Ela já derrotou um trio de clones dela com cópias do simbionte do Venom, lutou contra um grupo de soldados antimutantes e venceu sem problemas, e neutralizou tranquilamente um grupo de seguranças ao usar as armas de choque que tinham contra eles mesmos. Agora, como feitos mais relevantes, ela já lutou contra seu irmão Daken, cara esse que também é muito bom na porrada, e os dois conseguiram acompanhar os movimentos um do outro ao nível que deu um impasse. E se liga nessas situações, quando a X-23 viu Wolverine pela primeira vez, eles já começaram a lutar, e mesmo que o Logan tivesse evitando atacar e tenha ficado mais na defensiva, a Laura acompanhou cada movimento dele, e mesmo quando Wolverine decidiu lutar um pouco mais sério, sua filha mostrou como também é estratégica ao usar terra para cobrir os ferimentos do Logan para ele não se curar, assim a Laura conseguiu virar o jogo, o derrubando e vencendo. E para fechar com chave de ouro, a X-23 já bateu de frente contra o treinador, cara esse que é conhecido por peitar, e até vencer, alguns dos melhores lutadores da Marvel ao copiar seus estilos de luta. Só que aqui, embora o treinador tenha se mantido firme no começo, ele acabou surpreendido pelas garras dos pés da Laura, por nunca ter lutado contra ela antes, e a partir daqui, a mutante levou vantagem até deixar o cara no chão, e venceu a luta ao preferir nocautear seu oponente do que fazer ele conhecer o criador. Então depois disso tudo, podemos dizer que a X-23 é uma lutadora, no mínimo, excelente. Nas fraquezas, ela tem que evitar algumas coisas. Começando por algo que perseguiu a Laura por anos, existe o químico do gatilho, porque seja amigo ou inimigo, se tiver com o cheiro dessa mistura, ela vai atacar a pessoa sem controle e só vai parar quando o alvo tiver ido de arrasta. Mas felizmente, em quadrinhos mais recentes, depois de fazer terapia telepática com a Jean Grey, a Laura finalmente superou esse condicionamento. Outro detalhe, é que apesar de ter um fator de cura muito forte, ele ainda pode ser reduzido por armas feitas de carbonádio, além de que a X-23 também pode acabar indo de arrasta se for gravemente ferida contra a lâmina Muramasa, espada fundida com a alma do Wolverine que realmente pode finalizar ele. Até fragmentos dessa katana já são fatais, tanto que em uma ocasião, a X-23 chegou a usar uma armadura feita justamente para se proteger disso. Outro ponto, é que pela Laura não ter o esqueleto de adamantio como seu pai, ela é mais suscetível a perder membros durante uma luta, então ela precisa se atentar mais para não perder a cabeça literalmente, porque se isso rolar, é game over. E por último, embora seja uma fraqueza pouco explorada, já foi mostrado que, pelo menos uma vez, tranquilizantes fortes o bastante podem nocautear ela, mas sendo quadrinhos, não vamos nos espantar com inconsistências. Ao todo, meus caros, é isso. A X-23 é uma personagem que, ainda sendo uma criação mais atual, foi se tornando cada vez mais completa, desenvolvida e relevante, que Laura Kinney tenha cada vez mais espaço nos quadrinhos e filmes da Marvel, ela merece. Por hoje é só, antes de irem, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!